Queres saber como é que podes começar esta tua carreira extraordinária como criador de conteúdo e como aquilo que deves acautelar, tudo que deves saber? Bom, quase tudo, vá. Não vamos pôr as expectativas muito altas. Hoje vou-te dar algumas pistas de como deves começar, aquelas coisas que deves ter em conta no início para que seja mais fácil. Fica aí porque volto já de seguida. Olá, olá, muito bem-vindo ao episódio número 1. Número 1, porque sobrevivi ao episódio número 0 do Criador Contente. Se não me conheces, sou o Marco Novo, sou o teu host. Um dia vou fazer também aquelas intros. Aqui estás no podcast do Criador Contente. A cada episódio, Marco Novo vai ter. Bom, mas isso há de ser mais lá para a frente, quando me ser. Pois bem, agradeço-te imenso. Estás aí. Não te esqueças, tens na descrição do podcast vários links de várias ferramentas que te podem ser úteis para a criação de conteúdos, como por exemplo o StreamYard, que tens aí que podes experimentar, Opus Clip, o Canva, o InVideo, que é a ferramenta que eu uso para fazer estes vídeos, as intros, os outros e essas coisas todas. E tens também um link para o equipamento que eu uso. Tens aquele que eu estou a usar neste momento, tens um a um preço mais acessível e depois tem outro link onde tens, sobretudo, equipamento para utilizar ou quando estás de viagem ou quando vais para situações outdoor. Uh, Estas listas possivelmente serão atualizadas, por isso uh, podes ir acompanhando. Não te esqueças também de subscrever o podcast. Tens, se estás a ver no YouTube, tens aí o link em baixo para poderes ver os outros episódios, que em breve espero eu que estejam bastantes. Não te esqueças também que podes deixar sugestões de conteúdos que queiras ver aqui abordados. Podes colocar questões específicas, ok? Podes dizer um olá. Estás à vontade porque este programa, o Criador Contente, é para ti. Ora bem, hoje eu queria falar numa das coisas que é mais interessante, que é precisamente o início. E há quem diga que o importante é começar. Não é. O importante é começar e continuar. No entanto, começar bem é importante. E eu queria que pensasses aqui comigo em coisas que são efetivamente importantes quando começamos. Uma delas, e acho que é esta, se calhar, uma das mais importantes, é a questão das expectativas. Hoje é extremamente fácil tu encontrares dezenas de podcasts, dezenas de criadores de conteúdo TikTok, Reels, no Instagram, YouTube, inclusivamente LinkedIn, etc. Tu vês dezenas de criadores de conteúdos e se estás a pensar começar, se ainda não começaste, um dos problemas que tu vais encontrar é sentir que já está tudo criado, que não vais conseguir ter aquele nível de qualidade, quer de imagem, de som, a desenvoltura, etc. E isto pode ser um problema para ti. Pois, que não seja. Como eu disse no episódio número 0, eu quando comecei com uma câmara, uma Logitech C920, que ainda hoje, ainda a uso, está aqui ao meu lado. Ainda a uso, ainda é uma câmara perfeitamente aceitável. Comecei também com um microfone de uma marca da Blue, o Snowball Ice, que na altura foi o microfone preço, qualidade, design. Não nego. Foi algo que também me cativou, foi design do microfone. Foi aí que comecei. E eventualmente há quem comece com equipamento ainda não tão bom, ou não quero dizer mais fraco. Uh, não te traves por causa disso. Uma coisa que é importante, nos dias de hoje, um telemóvel mediano tem uma câmera com melhor qualidade que aquela que eu comecei e eventualmente o microfone melhor também. Não te esqueças, como eu disse no início, tens na descrição do podcast três
links para 3 listas diferentes de equipamentos que podes considerar comprar, se não esteja, como é evidente. Por isso começámos logo por aí. E em breve vou fazer também um episódio mais dedicado ao equipamento, mais específico para equipamento, para que te possas ajudar. No entanto, não seja a questão do equipamento que te vai prender, te vai levar a hesitar para começar, porque não será por aí, ok? Qual é o outro problema que nisto também já te falei, é a questão da desenvoltura, a questão de o à vontade. Vamos ser claros, ninguém nasce fluente em camarês, ok? Ninguém começa, se põe à frente de uma câmara. Eventualmente há exceções, mas a grande maioria, o grosso do pelotão, é gente que vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai vendo onde é que pode fazer uns ajustes no sentido de estar mais à vontade à frente da câmara. Eu confesso, quando comecei, não me orgulho do meu nível de à vontade e de desenvoltura em frente à Câmara. No entanto, foi o facto de ter começado e o facto de ter continuado, foi aquilo que eu disse há pouco. Não te basta começar, às vezes temos ideia, o importante é começar, não, o importante é começar e continuar. Mas se tiveres um bom feeling, se tiveres uma sensação agradável quando começas, é mais fácil continuar. Por isso, começar é fundamental. Aquilo que eu te poderia recomendar fazer, e já dei esta dica várias vezes, é tu usares, e o Snapchat, se não o tens instalado no telemóvel, pode ser uma excelente ferramenta, usar com filtros, mas os filtros mais piolhosos que lá tenha, mais feiosos, e gravas vídeos teus. E aquilo que é importante fazer e faz mesmo, é mesmo o essencial deste exercício, é que graves os vídeos e os vejas. E os vejas e os ouças, porque é daquelas coisas que ainda hoje ouço muita gente, é uma queixa recorrente, digamos assim, das pessoas. Ai, eu não gosto de me ouvir porque é estranho e não sei o quê, porque não gosto e não sei o quê. Ainda há dias tive esta conversa com a minha irmã, também estava a gravar conteúdo e ela: "Ai, eu não gosto de ver o conteúdo depois porque é estranho". Eu disse: faço esta pergunta simples: se tu não vais ver o que estás a fazer, como é que tu podes saber o que é que tens que melhorar? Porque tu tens que ser a primeira fonte de feedback, ok? Tens que ser tu a primeira pessoa a avaliar o conteúdo que estás a criar e se te identificas com aquilo que estás a fazer, porque começa logo por aí. Se não te identificas com o que estás a fazer, vais estar a criar um conteúdo assim um bocado estranho, um bocado incómodo até para ti, porque não te vais sentir confortável com isso, ok? Por isso é fundamental, evidente, que seja claro. Por exemplo, a minha irmã pede-me feedback a mim, porque já tenho uns aninhos disto e posso ajudá-la, como é evidente. Também é importante pedir feedback a outras pessoas, porque te podem ajudar a ver coisas que tu não estás a ver e a tornar o teu conteúdo mais efetivo em termos de transmissão de mensagem, em termos de duração, em termos de conteúdo, em termos da forma como tu abordas os temas, etc. É muito importante feedback. Mas tu tens que ser o teu primeiro a tua primeira fonte de feedback, ok? Não te acanhes ou uma coisa. É sempre estranho nós olharmos para o conteúdo que criamos e sobretudo a parte do áudio. Soa estranho, mas é uma questão de hábito, ok? E é uma questão de necessidade também, porque temos que o fazer. Daí ser importante nós fazermos este exercício. Gravar todos os dias 5 vídeos no Snapchat, também pode ser no TikTok. Não é vídeo para publicar, isto fica claro. Para já, pelo menos no início. E então o que podes fazer? Gravas o conteúdo e vês. E pode ser no início só palhaçada, até se for mais palhaçada melhor, porque assim vais-te pôr em situações patéticas e passar do patético para o normal, digamos assim, para o mais sério, é mais fácil do que o contrário. E vais fazendo este exercício uma semana, 2 semanas, eh, para te ires habituando à câmara, a falares, a partilhar uma mensagem e, acima de tudo, como eu te disse, e reforço esta ideia, é muito importante habituar-te a ver-te, ok? É mesmo crucial para que possas ter essa sensação de, ok, deixa eu ver o que é que eu fiz, onde é que eu posso melhorar, pelo menos no início, ok? Daí ser importante ter
este exercício de estar em frente da câmara, porque é algo que é treino, é como todo o exercício, ninguém nasce ensinado, e estar em frente a uma câmara, aquela desenvoltura que tu vês nos criadores de conteúdo mais famosos, por assim dizer, mais conhecidos, provavelmente aquilo veio ao fim de anos de prática, ok? Eu, por exemplo, já estou nisto desde 2015, por isso já podes ver, tenho quase 10 anos de experiência e muitas horas, milhares de horas em frente a uma câmara. Isso permite-me de alguma forma ter alguma desenvoltura. Ok? Por isso é muito importante a prática. Ok? Prática deliberada com o intuito de melhorar para que possas então ter essa desenvoltura. Estamos então, falei no equipamento, estou a falar na desenvoltura em frente à câmara e depois o terceiro ponto, que é quanto a mim o mais importante, a qualidade da tua mensagem. Como é evidente, a outra coisa que tens de ter em consideração, possivelmente, é uma possibilidade, não estou a dizer que sim nem que não, é uma possibilidade. Se calhar a tua mensagem ainda não é o último grito da, da tecnologia, não é uma mensagem extraordinária, não é coisa que mereça um Oscar ou um prémio Nobel, mas tudo bem, também é algo que deves aperfeiçoar. Uma coisa que eu te recomendo: pesquisa, investiga, estuda os temas que queres falar, ok? Não sou daquelas pessoas que acredita que o facto de te virares para o espelho de manhã todos os dias dizeres és fantástico, és fantástica, vai fazer-te fantástico. Não. É bom que tenhas essa percepção que, que és fantástico, mas por si só não funciona. É preciso criar toda uma estrutura que possa suportar esse esqueleto da fantasticidade, será assim que se diz? Acredito que sim. Mas esta, esta perspectiva, esta mentalidade vai funcionar se tu a alimentares. E como é que tu alimentas? Com estudo, com prática, com treino, com aperfeiçoamento, com ouvir outros, ver outros conteúdos para que possas tirar ideias, para que possas perceber, pá, nunca tinha pensado nesta perspectiva, vou estudar mais sobre isto. Aquilo que vai fazer com que tu sejas um criador ou uma criadora procurado, visto, apreciado, confiado, é a mensagem que tu vais entregar. Numa perspectiva, e vou pôr aqui para simplificar as coisas, duas perspectivas importantes. Ai meu Deus, a singularidade, digamos assim, da tua perspectiva, da tua abordagem, porque às vezes nós temos um bocado a tendência de ouvir quase sempre a mesma coisa de bocas diferentes, parece que estamos a ver copy-pastes de áudio, e por outro lado é também importante a confiança que tu vais transmitir, ok? A segurança que tu transmites em relação à mensagem que estás a passar, que vai fazer com que as pessoas te acompanhem, ok? Porque se tu estás a transmitir uma mensagem que é singular e mais ninguém fala, mas se depois, em termos de aplicação prática ou de efetividade, não tem absolutamente representatividade nenhuma, também não vai estar a fazer nada de extraordinário, algo que não vai estar a fazer, quanto a mim, nada que possa ser interessante para alguém acompanhar o teu percurso. Daí ser importante estes três tópicos: a questão do equipamento, a questão da desenvoltura em frente à câmara ou em frente ao microfone, também é algo que tu tens que trabalhar, ok? Não é pelo facto das pessoas não te estarem a ver que tu não devas trabalhar os teus áudios, ok? A maneira como falas, fazer pausas, respirar. É muito importante respirar, fazer variações de tom para dar mais interesse à conversa, porque se estás sempre a falar da mesma maneira, possivelmente as pessoas vão se cansar, inclusive tu vais te cansar. Por isso são importantes os silêncios, respirar, fazer algumas variações no tom, no volume, na velocidade, para que possas ter uma conversa, espero eu, mais interessante. Ok? Por isso é muito importante perceberes, definires estas prioridades, ok? Treino, muito treino. E outra coisa, não esperes também, porque às vezes também podemos ter as expectativas do outro lado, ou seja, por vezes temos as expectativas demasiado em baixo
e isso faz com que não arranquemos porque achamos que ninguém nos vai ver, ninguém nos vai ouvir, a minha mensagem vai ser inútil, etc, etc, etc. Assim como também podemos pensar só pelo facto de termos, e outra coisa que não te recomendo é começares com equipamento caro, não é recomendável. Porque imagina que compras equipamento muito caro e vais ter a tua expectativa muito lá em cima. O que pode acontecer é que os teus primeiros episódios não vão ser nada de extraordinário, que é absolutamente normal. Não vais ter grande audiência, o que é absolutamente normal, e vais ficar extremamente frustrado ou frustrada, e não queremos isso. Aquilo que te recomendo é ter as expectativas de quem está a começar. Não vais ter muita preocupação com quantas pessoas te vão ver, até porque a quantidade de pessoas que vão ver o teu conteúdo, quer no início, quer depois, quando já fores um criador mais experiente, é, quanto a mim, irrelevante para o sucesso do teu trabalho. Há outros fatores que abordarei no futuro, bem mais importantes, por isso não tenhas as expectativas nem demasiado altas, nem demasiado baixas, tem-nas realistas. Aquilo que tu podes fazer é, por exemplo, consultar, e isto é fácil, por exemplo, no YouTube é extremamente fácil fazer isto, ver criadores no início. Vais aos vídeos, usas o filtro da ordenação, digamos assim, do conteúdo, e vês o mais antigo primeiro. Tu vais ver que possivelmente hoje vais conseguir criar conteúdo bastante mais apelativo, mais interessante, vais conseguir entregar algo bem mais cativante, digamos assim. Outra coisa que eu acredito que é muito importante é a intencionalidade. E eu gosto de falar da intencionalidade bem mais do que a estratégia, porque a estratégia, sobretudo no início, pode ser. eh, Porque até a maior parte das pessoas falam em estratégia e nem sabe muito bem o que é. Mas gosto da intencionalidade porque é aquilo que te vai fazer pensar porque é que eu estou a criar este conteúdo, ok? E no início, podes pensar, eu quero criar este conteúdo, e também vamos falar nisso na marca pessoal, que é um ativo extremamente importante quando estamos a falar da economia de criadores. É mesmo muito importante, porque as marcas que depois eventualmente vão querer trabalhar contigo, vão querer trabalhar com a pessoa, com o Manuel, com a Maria, com o João, com o Pedro, com a Paula, com a Tânia, é com esses que vão querer trabalhar, por tudo que tu criaste, pela confiança que tu geraste, criaste na tua comunidade, que depois vai ser importante fazer este casamento, digamos assim, entre uma marca, o criador e a sua comunidade, e isto só vai ser possível se a tua marca pessoal estiver em consonância, em sintonia com quer com a comunidade, quer com a marca em causa. Por isso é muito importante, eu vou falar muito em breve também no tema de marca pessoal, porque é fundamental em relação a isto. Mas aquilo que é muito importante tu perceberes, e foi algo que eu também tive claro quando comecei a criar conteúdo em vídeo, era aquilo que eu queria alcançar. E uma das coisas que tu podes, que eu diria que é obrigatória, é a questão da confiança. As pessoas terem confiança em ti, as pessoas acreditarem naquilo que estás a dizer, acreditar que aquilo que tu estás a dizer é útil. Também isto também não é uma questão de sumenos. E nos dias de hoje, então, acho que ainda é mais importante é as pessoas passarem um bom tempo contigo, gostarem de ver aquilo que tu estás. E agora, vamos aqui pôr um bocadinho de. Eu acho que tenho para aqui uma música épica para poder ilustrar melhor este momento. É importante que tu consigas cativar a tua audiência e fazê-lo de uma forma intencional. Outra coisa que é importante e entra também neste capítulo da intencionalidade é tu perceberes que dentro do conteúdo que estás a criar, deves pensar tudo aquilo que podes extrair desse conteúdo. Por exemplo, vou-te dar o exemplo deste podcast, que é o podcast é o conteúdo principal, digamos assim, mas depois eu posso, e não é por acaso que eu estou a fazer isto em vídeo, é porque posso utilizar o vídeo e posso utilizar o áudio, e se fizesse só o áudio era complicado, embora seja possível.
era complicado criar depois um podcast em vídeo. Depois, posso daqui extrair todos os nuggets que eu quiser, que sejam possíveis, como é evidente, para divulgar o podcast, mas por outro lado também para criar confiança, ganhar mais audiência, ter mais conteúdo para continuar, digamos assim, a relembrar as pessoas da minha existência e daquilo que eu lhes posso aportar. Por isso é muito importante tu pensares na intencionalidade do teu conteúdo. O que é que eu quero alcançar com isto? Quero construir uma marca pessoal, quero vender, também é legítimo querer vender, quero criar notoriedade, pensa em tudo isto, quero ser conhecido por mais pessoas, mas por pessoas relevantes. Por exemplo, um dos motivos que fez com que, quando eu comecei com o Special Marketing Live Show, fosse com convidados, por um lado, era que as redes, os seguidores desses convidados viessem também conhecer-me, e tive algum sucesso. Também foi o facto de poder, de certa forma, beber do conhecimento deles, também foi algo que funcionou extremamente bem, e foi ganhar autoridade. Porquê? Porque a partir do momento que um determinado convidado ou convidada aceita participar no conteúdo teu, há aqui aquilo que eu gosto de chamar a transferência de autoridade, que é, se alguém te vê com um determinado profissional reconhecido, é porque esse profissional também reconhece em ti valor, talento, etc. Por isso, é este conjunto de coisas que eu acho que é importante tu avaliar-se no início. É, porque é que eu estou a criar este conteúdo? O que é que eu quero atingir? Ok? Não tem que ser tudo mensurável, é aquela coisa também às vezes nós podemos pensar, tens que medir e o que não medes. Não é verdade isto, ok? Há muitas coisas que tu não podes medir, mas que são fundamentais para o teu sucesso, e às vezes são essas as mais fundamentais, por mais ingrato que isso possa parecer, ok? Pensa nisso. Depois, temos aqui outra das coisas que muitas das vezes me perguntam na hora de começar a criar conteúdo. Sobre o que é que eu vou falar? Vou falar no tema da moda, vou falar de as paixões, também há quem fala muito nas paixões. Aquilo que eu te recomendaria é criares aqui uma espécie de um ponto de equilíbrio entre as tuas paixões, entre aquilo a que tu gostas de falar e tu sabes, tu tens conhecimento sobre uma determinada área, uma determinada matéria, e por outro lado também é importante, e não podemos esquecer esta variável na equação, algo que seja rentável, ok? Porque estamos a falar de negócio. O criador contente é orientado para pessoas que queiram fazer da criação de conteúdos algo rentável, ok? Por isso, recomendar-te-ia fazeres uma listinha, ok? De temas que tu gostes de falar, tu saibas do que estás a falar e que vejas que há uma procura, há uma certa tendência a falar sobre esse determinado tema, ok? Se for um pouquinho mais específico do que aquilo que estamos habituados a ver, um pouco melhor. E porquê? Podes-me dizer, mas ao ser mais específico, se calhar vou a perder público. Não. Porquê? Porque às vezes não tens que ter 30.000 pessoas interessadas nesse tema para poderes ter clientes. Às vezes o teu negócio pode ser rentável com uma audiência de 100 pessoas. Imagina que dessas 100 pessoas, 50 vão querer ser tuas clientes. Possivelmente isto já é suficiente. Ok? Por isso, pensa nisso, pensa um tema que tu estejas à vontade para falar, é algo que tu gostas de falar e é algo que as pessoas querem ouvir falar, e podes ter aí o teu mundo maravilhoso. Deixa eu ver se tem aqui alguma música bonita. Deixa eu experimentar esta. Aí pode ser, efetivamente. Não, esta não gosto, gosto. Por isso, pensa nisso. O que é que eu vou falar? Outra coisa que podes pensar é qual é o formato. E aqui também no formato, eu vou colocar aqui três formatos. Uh, dois no vídeo, live streaming ou gravado, e depois o podcast. E eu vou ser
como sempre, vou-te deixar à vontade. Embora para mim o live streaming seja um conteúdo que seja mais confortável para mim, não ponho como obrigação para mais ninguém. Não sou daquelas pessoas, ou faz live streaming ou então estás condenado à forca e a ser queimado e blá blá blá, blá 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 blá. Não, de todo. Aquilo que eu te recomendo é, e sobretudo quando estás a começar, depois podes até derivar, por exemplo, eu quando comecei era vídeo, agora também estou a fazer podcast, porque estou a aproveitar o áudio do vídeo que estou a fazer. Mas a questão é, tu podes no futuro sentir-te mais confortável para fazer vídeo e depois fazer a mudança perfeitamente à vontade. Aquilo que eu te recomendaria é usar conteúdos que dê para perceber quem tu és, como falas, etc. Daí eu falar do podcast, porque tem o áudio, ou o vídeo, porque aí permite efetivamente as pessoas verem, porque o blog, e atenção, não tem nada contra o blog, mas não te permite conferir este cunho tão pessoal, tão único, tão singular que é o teu tom de voz, as pessoas perceberem como é que tu falas, como tu ouves, porque isso vai fazer com que elas se sintam mais próximas de ti, ok? Agora, o que é que tens que considerar? O vídeo, e em tempos perguntaram-me como é que se combatia esta coisa de o medo de estar em frente às câmaras, porque temos a sensação que as pessoas nos vão julgar pela aparência, pelo tom da nossa voz, por etc, etc. Por exemplo, eu estava a ver o episódio anterior e tenho lá uma gafe logo no início e eu assim, vou editar, não, vai assim, siga, é para o que é. Assumimos o erro. A questão é, e eu respondi assim quando me perguntaram isso, é que se tu te preocupares com a tua audiência e com o teu público, eles não se vão preocupar com a maneira como tu apareces, com o teu visual, com a tua voz, etc. Porque eles vão perceber claramente que isso não é importante. O que é importante é que tu entregues uma mensagem que lhes seja útil, que os divirta, que os entretenha, etc, etc, etc. Ok? Por isso, esquece essa parte do look e esquece essa parte da tua voz. Desde que se entenda, estamos bem. Agora, tu tens que perceber se estás à vontade com a câmera, se tens uma grande capacidade de trabalhar no risco, porque, por exemplo, o live streaming é muito arriscado. Não te vou esconder, eu, apesar de já fazer live streaming desde 2015, como disse, há situações arriscadas, há situações de que podem. Eu já paniquei, ok? Já paniquei, mas é aquele formato mais arriscado, é aquele formato em que tu podes, não tens rede no trapézio, ok? Mas por outro lado, para gerar confiança, para criar relações, é melhor de longe, ok? Eu nos dias de hoje conheço gente dos quatro cantos do mundo porque muitos deles ou foram convidados, ou meus convidados, ou eles me convidaram a mim, e daí temos criado aqui sinergia extremamente interessante, porque temos esse feeling, digamos assim, essa proximidade que outro formato não permite. O vídeo gravado pode ser também uma excelente ferramenta. Ok, tens a vantagem de poder editar, de poder fazer um retake, poderes uh, estás mais à vontade porque sabes que na partida ninguém te vai fazer perguntas no imediato do outro lado, ok? Podes tentar, podes fazer novamente, tem essa vantagem. Pode ser uma excelente forma para tu começares também. E depois tens também o áudio que é como eu te digo, eu se estivesse hoje a começar, começava fazendo aquilo que estou a fazer neste momento, ou seja, gravava vídeos, depois tinha num lado o ficheiro áudio que ia para plataformas de podcast puro e depois o vídeo ia para plataformas como por exemplo o YouTube, etc, para quem quisesse pudesse ver o vídeo, porque a conexão é muito melhor e maior. E depois tens que pensar onde é que eu vou distribuir o meu conteúdo. A minha recomendação é naquelas plataformas, por um lado, que tu entendes que a tua mensagem uh, irá ter maior impacto, ok? E por outro lado, onde está o teu público, ok? Porque se pensas que, eu vou publicar ali porque é onde me sinto mais à vontade, mas não está lá ninguém para te ouvir,
é inútil. Vamos imaginar, tu vais para um auditório de 500 cadeiras e vais para lá e fazes uma talk extraordinária, mas não está lá ninguém, essa tua talk vai ser absolutamente inútil e não vai servir de nada. Por isso, é algo que também deves pensar e deves ponderar. E, mais uma vez, recomendo-te, antes de começares a pensar e escolheres definitivamente, é esta plataforma que eu quero apostar, além de que, como é evidente, tu podes fazer uma abordagem mais abrangente, ok? Podes criar aquele conteúdo mais suculento, digamos assim, para uma determinada plataforma e depois distribuir pequenos nuggets, pequenas fatias, pequenos nacos desse conteúdo por outras, para perceber também o impacto que isso pode ter e também na perspectiva de poderes atrair público para o teu conteúdo principal, ok? Era isto que eu tinha hoje para falar contigo. São questões introdutórias. Em próximos episódios vou voltar a falar no princípio, porque é importante, ok? Mas acredito que o que hoje partilhei contigo, já tens aqui coisas interessantes em que pensar. A intencionalidade, as expectativas, muito importante, os formatos que queres abordar, a questão do equipamento também é algo que deves pensar muito bem, em que temas, que tópicos deves abordar. E depois, por exemplo, a questão da geração de ideias também, vamos ter qualquer coisa sobre isso no futuro, não te esqueças. E pronto, era isso que tinha hoje para ti. Estou aqui extremamente triste porque estamos a acabar este episódio. Mas também está triste demais. Vamos escolher outro. Não, este também não, também não. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Criador Contente. Neste episódio, dei-te algumas dicas, pistas, ideias, sugestões de como deves iniciar este trajeto como um criador e que possa a tornar-te um criador contente. Não te esqueças de subscrever o canal. Se estiveres a ver isto no YouTube, subscreves o canal, ativas a campainha. Se estiveres a ver noutra plataforma qualquer, arranja maneira de me seguir para poderes continuar a usufruir deste conteúdo tão fofinho. Tens na descrição do podcast vários links afiliados, alguns deles que eu vou receber uma comissão se tu comprares. O preço para ti é o mesmo, mas a mim vai-me ajudar a continuar o meu trabalho e então tens aí ferramentas de criação de conteúdo, tens listas de equipamento que te podem ser úteis e pode ser aí mais qualquer coisa. Se gostaste e conheces mais alguém que possa ter interesse, não te esqueças de recomendar, porque seria extremamente interessante que outras pessoas pudessem ser impactadas por este conteúdo. Acho que é tudo. Agradeço-te imenso o tempo que estiveste aí comigo. Vemo-nos num próximo episódio. Até lá, boas criações.